Olá, 27 de junho do ano de 2020, um sábado hoje, tá bom? Tá, eu fiz um vídeo anterior que eu estou com essa roupa desse mesmo jeitinho aqui, no dia 27, e falei sobre livre-arbítrio, sobre o lado oculto do Natal e os lados ocultos das datas que falam aí. E livre-arbítrio eu falei um pouquinho também, e falei de doação e vou falar agora de fé, que engloba tudo essas coisas mesmo ao mesmo tempo. A fé engloba livre-arbítrio, engloba um monte de coisa, tá? Antes de continuar aqui, eu quero dizer o seguinte. Então, temos um lado oculto no dia dos namorados, no dia do Natal, no dia das crianças, no dia etc, etc. A própria festa de debutantes tem um lado maligno, né? Tem um lado maligno, tem um lado oculto. E maligno, por sinal, né? Tá. Se tem um lado oculto, eu já falei do calendário da morte. Vocês viram que eu falei do calendário da morte aí? Tá. Daí vocês vão dizer, não, mas eu tô falando do lado oculto. Então, é que vocês estão dividindo o calendário em bom e ruim. Eu coloquei o calendário inteiro. Todo o calendário é ruim. Vocês colocam o calendário como bom e ruim. Esse é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Ou seja, vocês estão usando um processo divisor. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Lembra que eu falo daquela oposição, positivo e negativo no mesmo lugar, mas se separa? Então, vocês fazem isso. O que eu fiz? Eu coloquei o calendário inteiro como ruim. Estão gostando? Não, não estão gostando. Por quê? Porque vocês querem que pegue só a metade do dia do Natal. E esse Natal é ruim. E que pegue o lado oculto. E que deixe no ar acontecendo. Quando eu falei que todo o calendário é ruim, não vai ser a mesma coisa, porque eu deixei inteiro lá. E vocês querem, e a sociedade vive aquela, não, porque é ruim, mas, entendeu? Basicamente isso, tá? Vamos falar de fé. Antes de eu falar de fé, eu quero falar da inveja, do flagelo do corpo e de pênis pequeno e pênis grande. Você sabia que a inveja que você sente em você, que a sociedade não quer que você tenha, é um suposto flagelo do seu corpo? Outro dia nós falaremos de flagelo e do porquê que as pessoas se flagelam, tá? E judiam do corpo, segundo motivos religiosos. Outro dia eu explico isso, não vai dar de fazer nesse vídeo. Eu só quero dizer o seguinte, você sabia que a inveja que o invejoso sente é o flagelo do corpo dele? Aí você vai dizer assim, mas a inveja é por causa de um outro. Eu invejo o outro, a prosperidade do outro. Então, dupla cruz, um duplo flagelo. E a inveja só existe porque você tem algo para invejar fora, mas está em você. Tá, mas isso é muito complexo. O que eu quero dizer é o seguinte, a inveja é o flagelo do corpo. Aí você vai, tem que lavar a mão, né? Por causa do coronavírus. Aí você diz assim, mas eu tenho inveja, o outro não tem. Então, isso é aquela oposição. Entender. Eu tenho inveja, o outro não tem. O outro não tem porque ele é o invejado. Lembra aquilo que eu falo? Invejoso, inveja e invejado. Seguidor e seguido. Então, eu invejo, ele não tem inveja. Tá tudo aí, tá? Mas o que eu quero dizer? A inveja é o flagelo do corpo. Mas você vai dizer então que eu estou carregando, eu estou me flagelando e o outro não? Sim. Você está tendo um flagelo natural, já carrega essa cruz de uma forma natural no seu corpo e duplica a tua cruz quando você vê o não invejoso ou o invejado. O que lá não vai ter está em você, duas coisas. Ou seja, isso é bom para você. O que eu quero dizer é que a inveja contribui com o invejoso, mas na minha forma de falar. Entendeu? É por isso, a inveja é o teu martírio. É um martírio natural, uma cruz natural que Deus te deu para você carregar, por isso que você sofre. Mas calma. Vamos agora passar para outro momento.
o pênis pequeno e o pênis grande. Você viu que isso existe na sociedade? Você viu que não tem solução? Então, isso indica que não temos escolha. Entendeu? Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio permitiria eu escolher um pênis grande. Se você pudesse escolher entre... Eu vou falar um monte de coisa rapidamente, tá? Se você pudesse escolher entre pênis pequeno e pênis grande, o que você escolheria? Isso não é escolha. Eu tenho certeza que se eu perguntar para 100 homens se eles querem um pinto de 25 ou um pinto de 3, é unânime, óbvio, que vai dar todos unânime com pênis de 25. Por isso que eu estou falando que os propósitos de Deus não são sabidos. Nisso, o livre-arbítrio não existe, porque você acha que esse cara não gostaria de escolher um pênis de 25 e nasceu com um pênis de 4? Mas eu te falo mais para nós falar de livre-arbítrio. Você escolheu o sexo do teu filho? Ah, pode ser que um dia isso aconteça, mas espera aí. Quando que você vai no médico para descobrir o sexo do seu filho, menino ou menina? Entendeu? Isso está dizendo que você não tem livre-arbítrio. Você teve que primeiro ver o sexo. Ah, é menino. Você gostaria de poder escolher o sexo do teu filho? Então, isso é livre-arbítrio. Caso contrário, não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe e não existe. Ele existe nestes lugares que você vai ver que você não pode escolher, porque aí não existe livre-arbítrio. Entendeu? Você consegue escolher o sexo do seu filho, programar, eu quero ter uma menina. Não. Então você não tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio estaria aí, em escolher o sexo do seu filho. Você não consegue. Você fica, Deus dará e veio e tal. Decidiu-se, menino, opa, é um menino, então. Cadê teu livre-arbítrio? Ok? Tá. O homem de pênis pequeno, você sabia que o pênis pequeno, de 3 ou 4 centímetros, ele diz aquilo que eu falo da vida, da fecundação? Que o sexo, que a fecundação é uma fraude, e não é só da fecundação que vem que não é só da fecundação que se faz vida. Um pênis pequeno é quase ilógico a fecundação. Entendeu? E outra coisa, o pênis pequeno indica aquilo que eu falo, que a fecundação é desnecessária, porque um pênis que quase não penetra numa vagina está cuspindo na fecundação humana. Ah, não, mas o outro faz. Ah, sim, o outro, né? Aquele outro, que agora a minha particularidade já não vale mais. Eu não preciso do pênis pequeno, né? Tem vida vindo a rolé, né? Tá. Eu só vou falar umas coisas muito nebulosas, tá bom? Eu preciso de mais tempo para explicar isso do que eu estou falando. O que eu quero dizer? O homem de pênis pequeno, ele está carregando um flagelo natural. Mas o outro não está carregando. Então, para que esse flagelado seja duplamente flagelado. Acontece que o pênis pequeno só percebe-se por causa do pênis grande. Senão não se saberia o que é um pênis pequeno e nem saberia o que é um pênis grande. Tá, aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho pênis pequeno de 3, 4 centímetros, nem dá isso, e eu tenho que conviver com a sociedade. Então, isso mostra um lugar que o homem não consegue mexer. E isso mostra a existência, a evidência da diferença. Entendeu? Ou seja, isso mostra o fim do livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio não existe. E existe se você puder escolher o tamanho do pênis. Mas você viu que daí vai dar lógica. Seria unânime uma escolha, ou seja, igual, não há escolha. Não há lógica se eu pudesse escolher um pênis de 3 e de 20, o que você acha que eu escolheria? De 25? Isso não é escolha, isso é lógica. Entendeu? Tá. Então, o homem de pênis pequeno, ele está sendo flagelado naturalmente. Ele está carregando uma cruz, um propósito de Deus, um esquema de Deus, uma missão. Este sim está carregando uma missão.
com o pênis pequeno, sua missão árdua, sua cruz árdua, seu propósito com Deus multiplica-se, duplica-se ao ele ver a sociedade adorando um pau grande e dando essa tendência, essa apreciação, essa admiração ao pau grande. E ele carrega essa cruz. Acontece que tem um segredo nesse homem do pau pequeno. Ele carrega um segredo, entrópio. Aquela coisa, eu quero ter pau grande, mas já perguntou se o pau grande quer ter um pau pequeno? Então tem um segredo aqui com esse senhorzinho, entendeu? Micro, quântico, que está indo para o lado de subatômico. Este lado do pau grande está indo para o macro. Este lado está indo para o micro, aonde a ciência está se regozijando com a quântica. Então este está mais perto da quântica do que este. Por isso que este carrega um fardo duplo no corpo. Acontece que este mocinho do pênis pequeno está cuspindo na fecundação. Ele é o cara. Ele diz, se eu sou caso incapaz de fecundar, existe um motivo no universo para isso. Quer dizer que o pênis não é tão necessário. Acontece que você vai dizer assim, puxa, mas como isso? O que eu quero dizer é que existe um propósito divino. E que este cara está carregando um alto preço por isso. Que você vai convir comigo que as coisas que eu falei não são pensadas, nem ouvidas, nem imaginadas. E você está vendo agora essas coisas, entendeu? E você vai convir comigo que são bem estranhas. Por quê? Porque não são pensadas, nem imaginadas, nem ouvidas, nunca ouvidas. E agora você está ouvindo. E eu não consegui falar de fé, né? Então eu vou tentar. O que eu quero dizer é que existe um segredo com o cara do pênis pequeno. E ele prova que o livre-arbítrio não existe. E o fato de você não conseguir escolher o sexo também. Porque livre-arbítrio é você estar um pouquinho antes e falar, eu quero um menino. E o universo se manifestar e vir um menino. Só prova. Daí você vai dizer assim, então o livre-arbítrio não existe? Existe e não existe. Tá bom? A dualidade faz com que a coisa exista e não exista. Te digo mais. Espera aí. Vamos falar 3 minutos de fé. Tá dando 12 minutos e pouco, eu faço vídeo de 15, tá? Vamos falar de fé. Você vai ver que fé, livre-arbítrio, pinto pequeno, escolher o sexo, escolher... Tudo isso está relacionado. É uma coisa só. Tá bom? Você viu que eu falei 15 minutos de vídeo, que eu só precisaria falar de fé. Que está tudo relacionado. Fé, livre-arbítrio, pênis, flagelo e tudo isso. Tá? Vamos lá? 2 minutos eu vou falar de fé. Eu não sei, é muito complexo para mim falar de fé em 2 minutos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a fé para outro dia, que é muito complicado o assunto, eu vou abordar ela num vídeo só. Então, como eu não vou falar de fé, eu vou aproveitar esses 2 minutos para falar de novo do livre-arbítrio e do lado oculto do Natal. Entendeu? Então, o livre-arbítrio e vamos falar mais um pouquinho, vamos ficar remoendo aqui. O homem de pênis pequeno está carregando um flagelo natural do corpo. Aí você vai dizer assim, você vai entender por que as pessoas religiosas se ajoelham e se flagelam. Entendeu? Só que esse flagelo já era desnecessário, porque este aqui já está carregando um propósito. Ou seja, toda essa história de flagelo da igreja é doentio e desnecessário. Perda de energia, entropia, coisa desnecessária, porque já está o segredo aqui com esse mocinho, fazendo parte de uma outra oposição ao pênis grande. A dor dele é dupla, este não carrega essa dor. A mesma coisa acontece com o rico e com o pobre. Entendeu? Que o rico e o pobre, basicamente, o homem tem um motivo e uma forma. Você pode, mas o pênis ninguém pensa. Até tem ideias de como aumentar o pênis, mas bem na real, não funciona. O que eu quero dizer é que existe um propósito no universo para esses dois seres existirem, e nós estamos descobrindo. E este cara é tão importante, mais até do que este, porque este está levado para o lado micro, e este está tendencioso ao macro. Entendeu? As duas formas, tanto macro como micro, você vai ver que é limitada no homem. Chega uma hora o homem não pode mais ir. Chega uma hora o homem não pode mais ir. Mas nós temos
um lugar expresso no nosso corpo, né? O homem de pênis pequeno, ele teve predisposição a ter uma vagina, por isso que o pênis saiu pequenininho. E você vai ver que se nós virmos diminuindo, você vai perceber que o clitóris é um micropênis. Estão gostando dos meus assuntos? Não, não estão, né? Não estão, não é assim, não pode. Você vai ver que o clitóris é basicamente um pênis. Se você for olhar bem, alguns casos até o clitóris aumenta, é grande. E essa pessoa quase tem um pênis e uma vagina. Nós achamos um lugar. Nós achamos um lugar que o pênis grande esconde e desvia a atenção. Entendeu? E eu achei um lugar. Exato, você vai dizer assim, que você está querendo me dizer que o clitóris, basicamente, você vai ver que ele se assemelha. E se você pegar uma pessoa, uma mulher com um clitóris mais grande um pouquinho, tu vai perceber que parece um penizinho. Mas você vai dizer assim, não, mas é outro... Não, eu quero dizer que aqui existe duas coisas. Mas não que o clitóris é um pênis. Não. Não quero dizer que o clitóris é um pênis. Mas... tem um indício aqui. É isso. Falo mais outra hora. Abraço, fui.